Olá, meu nome é Patrick Alan Rangel e hoje apresentarei meu trabalho intitulado Emulsões de HPMC e amilopectina estabilizados com nanoagregados de lignosulfonato. Para a introdução, o lignosulfonato ele é um material residual proveniente da sulfonação da lignina, que por conseguinte é obtido através da separação da celulose em indústrias de papel. Por se tratar de um biopolímero residual e no presente momento haver uma crescente em utilizações industriais mais sustentáveis, o lignosulfonato surge como um material que possui diversas propriedades importantes, destacando a de tensoativo e de sua biocompatibilidade. Mas o que são as emulsões? Uma emulsão convencional, por definição, se trata de uma junção de dois líquidos immiscíveis, estabilizados por surfactantes cabeça-cauda, que possuem uma cabeça polar e uma cauda apolar, em que um dos componentes encontra-se de fórmulas de fímulos glóbulos, denominados fase dispersa, localizados contidos em sua fase contínua, como podemos ver na figura ao lado. Mas quais são as limitações dessas emulsões convencionais? Aqui listaríamos três. A primeira seria a incompatibilidade biológica acerca dos seus surfactantes. A segunda seria a propriedade termodinamicamente instável, em que tendem a sofrer coalescência ou separação de fases ao longo do tempo, o que reduz a vida útil de uma emulsão. E a terceira seria impactos ambientais, onde a produção e descarte das mesmas podem causar poluições da água, o que afeta diretamente o meio ambiente. O que são emulsões água-água? As emulsões água-água não contam com uma fase oleosa tal como as emulsões tradicionais, tratando-se de sistemas onde há uma incompatibilidade termodinâmica entre dois polímeros distintos, quando em dispersão aquosa. Como a adição de moléculas anfifílicas não é uma alternativa para a estabilização desses sistemas aquosos, a adição de partículas de Pickering se faz necessário para que se adsorvam na interface e previnam a coalescência, como podemos ver na figura abaixo. Para a caracterização desse material foram feitas análises de massa molar, cujo material foi o lignosulfonato de cálcio purificado e o bruto, cujo as massas molares estão expressas na tabela. Para os processos de nanoprecipitação, foi utilizadas as dadas massas de lignosulfonatos dispersas em 4,17 ml de água ultrapura, bombeadas por uma bomba peristáltica a meio ml por minuto, gotejadas em etanol e, após 24 horas, centrifugadas a 8.500 RPM durante 60 minutos e, ao sobrenadante, foram adicionadas 2,5 ml de água ultrapura. O sobrenadante foi caracterizado por tamanho e potencial zeta, que variaram de 185,6 a mais ou menos 8,4 nanômetros a 283,2 a mais ou menos 28 nanômetros. O potencial zeta variou de menos 5, mais ou menos 2,3 mV, a menos 19,1, mais ou menos 2,1 mV. A morfologia das nanopartículas provenientes do material decantado foi utilizada em sistemas emulsionados, caracterizados por AFM, cujo tamanho médio foi de partículas de 207 nanômetros, e por DLS, cujo tamanho médio foi de 420 mais ou menos 120 nanômetros. Seu potencial zeta foi em média de menos 19, mais ou menos 0,1 mV. Os ensaios de estabilização de emulsões água-água contendo amilopectina e HPMC estabilizados por nanopartículas de lignosulfonato. Foram utilizados ensaios de emulsão variando apenas a concentração das nanopartículas de lignosulfonato de cálcio provenientes do precipitado, a 0,1, meio e 1% no sistema, que foram observadas macroscopicamente ao decorrer de 24 horas, a fim de observar se houve separação de fase do sistema. Apesar do sucesso em sintetizar as nanopartículas de lignosulfonato de cálcio, não houve estabilização desses sistemas observado pela separação de fase do sistema água-água nas concentrações realizadas. Uma contribuição plausível para a não estabilização desse sistema seria a afinidade da nanopartícula por ambas as fases, já que o material possui conhecida propriedade hidrofílica, como podemos ver nas figuras de cima, que apresentam tempo zero, e na de baixo, tempo 24 horas. Obrigado.